Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e eu queria te convidar para assistir uma live que eu vou deixar logo aqui em seguida nesse vídeo. Eu fiz uma live com a doutora Carla Celestrino, que é dona do Instagram Gestação e Parto. Ela é médica obstetra e ela é especialista em gestações de alto risco. E a gente vai falar um pouquinho nessa live sobre os mitos da gestação, o que pode comer, o que não pode, se pode fazer exercício, se não pode. Se você tem dúvidas sobre esses principais mitos, eu te convido a assistir a live. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e faça isso agora para receber as notificações dos nossos próximos vídeos sobre maternidade, pediatria e esse mundo mágico de criar crianças sem crises. Então, te convido a assistir essa live e até a próxima. Oi, Carla. Oi, tudo bem, Má? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Tava aqui falando pro pessoal pra gente desvendar alguns mitos aí que rondam a gestação, né? Sempre quando a gente anuncia a gravidez, começam as perguntas, ou então as pessoas ficam ali de olho no que você tá comendo, no que você tá fazendo, no exercício que você tá fazendo. Então, eu queria agradecer primeiro de você ter aceitado o convite de participar aqui dessa live. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, Carla. E para quem não segue, a doutora Carla, ela tem um Instagram que só cresce, que tá impressionante. É Gestação e Parto. Eu sempre acompanho, porque eu tiro muitas dúvidas sobre gestação também. Eu sei que vocês me enchem de perguntas sobre gestação, mas eu sou pediatra. Eu tento responder algumas coisas, mas nem sempre eu consigo responder tudo. Mas queria que você se apresentasse para o pessoal. E daí a gente separou alguns mitos aí para a gente desvendar ao longo dessa live, desse bate-papo aí sobre a gestação. Então tá bom, gente. Boa noite. Então, meu nome é Carla. Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Fiz especialização, né, um ano a mais de residência na área de gestação de alto risco. E justamente acho que, até por ter feito esse um ano a mais, acaba dando um pouco mais assim, de curiosidade nas pessoas. As dúvidas, às vezes, até chegam bastante na minha caixinha de pergunta de gravidez de alto risco. É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Mas mesmo dentro da gestação normal, tem bastante dúvida, né? Bastante coisa pra gente falar por aqui. E gostei muito do convite, agradeço. E sempre gosto de falar aqui com você também, Má, porque a gente compartilha muito assunto, né? Na minha caixinha também vem muita coisa de pediatria, não sei se é confusão, um pouco acho que por causa da Luísa também, que eu falo algumas coisas da vida dela, da rotina dela. Então agora é bom para poderem diferenciar bem aí o que é uma coisa e o que é outra. É legal estar aqui. A gente se mete, às vezes, na especialidade do outro, né? Até porque as coisas Sim. são um pouco casadas, né? Não tem como a gente falar sobre recém-nascido, bebê pequeno, se não falar um pouquinho sobre gestação, né? Mas é importante diferenciar aí, porque às vezes as pessoas mandam perguntas bem específicas, né? Que o obstetra acaba tendo a responsabilidade de responder, ou o próprio obstetra da gestante. Mas legal. Pessoal, eu abri uma caixinha no meu Instagram com esses mitos. Então, a gente vai começar pela caixinha, mas se vocês quiserem mandar aqui, podem mandar tanto nessa caixinha aqui embaixo, que tem um pontinho de interrogação, podem mandar os mitos aí, quanto aqui nas perguntas que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Ó, vamos começar com esse primeiro. Podemos começar, Carlinha? Podemos. Com esse primeiro mito aqui que a Kathleen mandou, e aí a gente passa para os próximos que já estavam na nossa caixinha. Doutora, é verdade que quem tem cisto no ovário durante a gestação tem que fazer cesárea? Não, não é verdade. Muitas vezes acaba sendo conveniente, dependendo do tipo de cisto, quando você tem indicação de operar esse cisto. Isso acontece muito raramente. Cisto de ovário, na maioria das vezes, é uma coisa benigna, que com ultrassom você avalia, fala, não, isso aqui tem cara de que é benigno, de que não vai precisar fazer conduta nenhuma. Óbvio que se ele for muito grande, às vezes aumenta a chance de você ter que fazer alguma intervenção, mas nada impede você, por exemplo, de ter um parto normal e depois do pós-parto programar para tirar esse cisto. Até porque combinar cirurgias nunca é uma ideia muito boa, né? E principalmente em ginecologia. Você já vai estar ali para ter uma cesárea, você vai ter que operar um cisto de ovário também. A anatomia lá dentro está toda mudada. E muitas vezes esses cistos vão sumir sozinhos. Eu já vi cisto grande, de 7, 8 centímetros. A gestante começou a fazer pré-natal comigo de alto risco por causa de um cisto. Tava desesperada para operar, tinha até 3 partos normais anteriores e queria muito até fazer uma cesárea para tirar esse cisto. E eu falei, vai precisar, não vai precisar. Passou a gravidez, o cisto foi realmente diminuindo. Era um cisto simples, geralmente é só líquido. Então, se for o caso, ele some sozinho, você não vai precisar fazer cesárea por isso. Mas realmente cada caso é um caso. Porque vai ter cisto que vai ter indicação de cirurgia? Vai. Mas é isso, você não vai precisar fazer cirurgia no mesmo momento do seu parto, na maioria das vezes.
Muito bom, acho que está mais do que respondido, né? Então vamos lá. Acho que um dos principais mitos aqui, eu enfrento isso quase todos os dias quando eu posto meus treinos. Falar um pouquinho, eu Nossa. vou ter uma live específica sobre exercício na gestação na quarta-feira com uma médica obstetra e médica do esporte. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de exercício, mas eu queria que você desse uma geral, assim, é mito ou é verdade que a gestante não pode pegar peso, não pode abaixar, não pode fazer exercício físico? Acho que é uma das perguntas campeãs que eu tenho aqui. Aí isso é super mito. O exercício faz muito bem para a saúde, a recomendação até, né, da OMS, da gestação saudável, na verdade, não só na gravidez, né, a vida inteira, o ideal é que a gente faça. Não tem nenhum exercício que seja proibido numa gestação que vai evoluindo bem, que tá normal. Óbvio que não é hora de, se você não fazia nada ou quase nada, começar a pegar pesado, fazer uma coisa que você não vai aguentar, porque as modificações do corpo realmente existem. Então não é que a gravidez não vai mudar nada, muda muito, inclusive, até na frequência do coração, na tua capacidade de respiração, né, na tua musculatura, no tônus, na força que você tem, mas se você já tem isso treinado, com algumas adaptações você consegue muito bem continuar fazendo exercício, né, não precisa nem mudar. Eu conheci muita gestante que às vezes fazia crossfit, largou, porque o obstetra dela falou que não podia. Não é bem assim, a gente pode. Tem muita coisa que vai ter que adaptar. Se desenvolveu uma complicação que na maioria das vezes está ligada a sangramento, ameaça de aborto, parto prematuro, essas coisas, talvez vai ter que mudar, mas está longe de também não poder fazer exercício nenhum. Não poder fazer nada, exercício nenhum, são condições extremamente selecionadas, assim, casos muito graves, né? Gestante que fez cerclagem, tá com placenta prévia centro total, essas não. Mas o resto, eu não fazia nada. Pode começar, quero fazer academia, vai ter que achar um instrutor que te ajude, que te oriente, vai ter que fazer um monte de coisa, mas com certeza tem muito mais benefício do que risco, né? Não tem relação com parto prematuro para quem não tem nada, né? Para quem tá evoluindo bem, pelo contrário, é até protetor. Não, e eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Às vezes eu tô no plantão, eu vou, sei lá, abaixar pra pegar alguma coisa no chão, todo mundo, não, pelo amor de Deus, não abaixa, você tá grávida. Eu falei, gente, mas não. Assim, eu sei, claro que existem algumas condições que você falou, claro que a gente vai ter que tomar mais cuidado, mas gestação, né, sem risco nenhum, e mesmo as gestações de alto risco, elas se beneficiam muito mais do exercício do que ficar sem Sim. fazer nada. Então, a gente tem que pensar que o sedentarismo durante a gestação aumenta a chance de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de hipertensão materna, de restrição de crescimento intrauterino. Então, a gente precisa quebrar esse mito, né, Carlinha? Sim, e mesmo agachar, essas coisas, o máximo que pode acontecer, que eu sempre falo, é tomar cuidado para não cair, porque a gente muda nosso centro de gravidade, né? Nosso equilíbrio é diferente, nossa resposta assim, de adaptação é mais devagar. Então, se você tá percebendo que você vai cair, a mulher não gestante rapidinho, às vezes já se equilibra, a gestante às vezes não. Então tem que abaixar direitinho, não é aquele Claro. abaixar para frente, assim, você tem que agachar certinho, ter um ponto de apoio próximo. Mesma coisa assim, tem gente que fala, moro, sei lá, no quarto andar, posso subir as escadas? Pode e deve, mas tem que subir devagar, um pé de cada vez, de preferência usar um sapato confortável, fechado na frente e atrás, que não vai te escorregar. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Mas não é o exercício em si que é o problema, é o jeito de fazer, e aí por isso que tem que ter orientação. É igual perguntaram aqui, ó, sobre o mito de poder ou não andar de bicicleta. A gestante pode andar de bicicleta? É mais ou Tem menos a ver igual com- moto. É mais ou menos igual moto isso. Não é que não pode, mas assim, o risco da queda para gestante é pior, né? Porque se cair grávida é ruim. Então, assim, você pode andar, mas conforme vai ficando maior, a barriga vai ficando mais perigoso. Porque você cai, a chance de você ter um trauma e bater barriga, ter alguma coisa desse tipo, aumenta um pouco, né? Então, mas eu vou dar uma voltinha, vou só ali na padaria, na esquina. Teoricamente, você pode, mas o risco vai ficando mais. Agora, é uma bicicleta ergométrica? Não tem problema, né? Você não vai cair disso, é difícil. Mas realmente na rua, o risco é a queda. Que para uma não gestante é mais tranquilo do que para uma gestante é pior. Claro. A gente não tá falando pra vocês saírem fazendo esporte radical, Isso. luta, essas coisas, né? Então, claro que vai Isso. ter algumas restrições. Eu vou Já falar. tive gestante que fazia Muay Thai. Eu falei, Muay Thai é complicado, né? Talvez você... Aí ela, mas eu faço a parte do aquecimento, enfim, não vou na luta. Então, beleza, a gente já vai adaptando, ver o que dá pra fazer. Mas são esses casos mesmo. Que a Sabrina falou que ela não pode fazer nada porque ela tem placenta prévia total e percreta. Claro que a gente tá falando que cada situação deve ser avaliada individualmente, né? Mas na maioria das vezes, essa questão de não fazer exercício não é para ser levada ao pé da letra.
Carlinha, uma dúvida que sempre surge. No primeiro trimestre, precisa ficar sem fazer exercício? Tem Não, gente que não precisa, não. espera fazer ultrassom, né, para não fazer exercício. Isso é um mito ou é verdade? Aí é um mito também. É porque, assim, a gente tem, infelizmente, no primeiro trimestre, bastante ocorrência de sangramento, de aborto até uns 20%. E aí, às vezes, alguns médicos acabam orientando isso. Acho que até para a gestante não ter aquela sensação de que, se eu tivesse feito isso, eu tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido, que é uma culpa muito difícil de carregar. Mas eu converso tudo isso. Quando a pessoa vem para fazer pré-natal comigo, que tá bem de comecinho e faz exercício, eu explico. Eu falo, olha, não tem, não é que não existe estudo. Tem estudo já mostrando que não tem problema, mas vai muito de você. Você se sente confortável? A maioria que faz exercício ama, não quer parar de jeito nenhum. Então, para a pessoa ouvir que ela vai ter que parar por 3 meses, é penoso. E isso tem que ser levado em consideração. A saúde mental também, saúde física. Então, eu sempre oriento manter. É lógico que com cuidado, aquele dia eu acordei com uma cólica, eu acordei não passando muito bem, esse dia você não vai, então faz uma avaliação, né? Mas no geral, assim, é muito importante, muito importante. Então, eu não costumo afastar, recomendar parar, não. Mas sei de gente que pede, sim, justamente por causa disso, para essas ocorrências. Mas eu acho que se a pessoa já estiver ciente de que não tem relação, que pode acontecer mesmo com quem não faz nada, que é inclusive a maioria, né? A maioria é sedentária, e mesmo assim o índice de aborto tá aí, né? De sangramento. Então, não adianta você não fazer nada, né? Infelizmente, não tem prevenção de aborto, não tem prevenção de sangramento de primeiro trimestre, e o exercício vai te ajudar com outras coisas, né? Sim, e essa questão do sangramento também, inclusive eu li um estudo recente, né, que ele não mostrou, assim, é claro que você não vai fazer exercício no dia que você sangrou, você vai fazer ultrassom para ver se tá tudo bem, é óbvio, né, não estamos falando aqui para você ser negligente com o sangramento, mas tem um estudo grande que mostrou que isso não previne aborto, né, então ficar de repouso absoluto por conta de um sangramento de primeiro trimestre, desde que esse sangramento seja diagnosticado, óbvio, né, porque pode ser uma gestação ectópica, podem ser outras coisas que a gente tem que excluir, claro, mas isso não indica um repouso absoluto. Então, é mais assim um medo da gestante e do obstetra, acho que junto, né? E lógico que você não vai fazer exercício de alto impacto, você não vai sair correndo, ficar pulando, que nem uma louca, mas um exercício de baixo impacto, um exercício que você já estava habituado a fazer, certamente não é contraindicado em caso de sangramento de primeiro trimestre, né? Sim, exatamente. Legal. E aí, perguntaram aqui sobre exercício pós-parto, se pode? Sempre libero. Na cesárea é mais complicado, às vezes você precisa ficar aí um primeiro mês mais de molho mesmo, até pela questão da pressão abdominal que a gente costuma fazer em quase qualquer exercício, né? A gente usa muita musculatura abdominal até para caminhar, então não dá muito. Mas pós-parto normal, bastou a pessoa estar se sentindo melhor, assim, na primeira semana, primeiros 10 dias, já dá para ir começando aos poucos. A gente tem bastante sangramento ainda nos primeiros dias, então às vezes não se sente tão bem por causa disso. Às vezes tem até um certo grau de anemia, então às vezes tem que ir devagar, mesmo que já era ativa. Mas dependendo do parto, assim, dá para liberar na primeira semana. Ah, legal. E essas atividades diárias também, né? É claro que a quarentena, a gente fala dos 40 dias pós-parto, a gente deve focar no bebê, no bem-estar da mãe, não é pra mãe sair fazendo faxina que nem uma louca, mas ela pode fazer uma atividade leve, eu recebo né? muito essa dúvida. Tô com tantos dias de pós-parto, quando que eu posso voltar a fazer faxina na casa? Eu falo, gente, aproveita, finge que não tá. Tô com dor, não vou fazer faxina. Que isso? Poder você pode, mas né? Aproveita, Lógico. Mas pode lavar uma loucinha, fazer uma coisinha leve, pode caminhar, pode dirigir se você estiver se sentindo bem, né? Então não tem essa super restrição, não. Mas a quarentena é um bom momento para você se resguardar mesmo, porque tem toda a questão da adaptação com a amamentação, aquelas coisas todas, né? O bebê dá trabalho, você tem privação de sono, então aproveita a quarentena para não fazer nada. Mas você não tem uma contraindicação absoluta de ficar deitado com o pé para cima, de não poder fazer nada, né? Principalmente quem tem parto normal, que a recuperação é super rápida, né? Não, no dia seguinte tá ótimo já. Verdade. Ó, então eu vou para os mitos da caixinha e aí a gente depois passa aqui para o pessoal que tá perguntando, tá? É isso aí, Dani falou que fala para rede de apoio que não pode. Recomendação médica é um bom truque para o marido, para rede de apoio te ajudar nessa fase, mas mais não ou é menos isso. Exatamente. Isso. Ó, é mito ou é verdade que gestante tem desejo de comer as coisas? Esse desejo, bom, que o bebê vai nascer com a cara do alimento, a gente já sabe mentira, que é mito, né? Mas é verdade que a gestante pode ter desejos esquisitos?
Ah, pode. Um pouco tem a ver com os metabolismos, né? Principalmente de deficiência nutricional, que às vezes acontecem. Tem os comuns, que às vezes dá até em não gestante, né? Então, vontade de comer tijolo, terra, gelo, que tem tudo a ver com anemia. Mas outros desejos, às vezes, são da pessoa mesmo, né? A gente, às vezes, tem mesmo não estando grávida, né? Até a famosa vontade de comer alguma coisa e não sei o que é. E gestante tem bastante, né? É comum, porque bastante apetite alterado, então tem coisas que às vezes no comecinho não cai bem, você não consegue comer, né? Não consegue comer carne, não consegue comer nada, às vezes tem vontade de comer outras coisas que não gostava, mas dá vontade, porque simplesmente tem um outro ser habitando ali, né? Então muda bastante a nossa disposição, nossa parte hormonal. Então pode ter bastante vontade de comer coisa diferente, não tem problema. Mesmo coisa que você não costuma gostar, às vezes o gosto muda, a parte hormonal modula bastante o nosso paladar, a gente vê isso até, por exemplo, na parte pré-menstrual, às vezes a gente tem uma insensibilidade a alguns sabores e sensibilidade a outros, na pré-menopausa e menopausa também, então na gravidez isso não é diferente, muda e dá vontade mesmo de experimentar coisa nova ou de comer coisa que às vezes a gente não gosta tanto e não tem problema, porque a maioria das coisas pode, né? São poucas coisas que a gente não vai poder comer mesmo. Acho que vai ter essa pergunta também, né, na caixinha. Vai ter essa. E Carlinha, você teve algum desejo esquisito na gestação? Olha, desejo eu não lembro, mas eu lembro que no começo, no primeiro trimestre, eu tinha nojo de cheiro de tempero. E eu sempre gostei de cheiro de tempero. E eu não gostava, então eu não conseguia comer comida, eu só conseguia comer pão de queijo, esse pode, e tomar sopa. Então os primeiros meses, assim, 2, 3 meses foram assim, mas de comer alguma coisa eu não lembro, assim, se eu tive desejo, não. Eu Você tá também, tendo? eu tive desejo no comecinho de coisa cítrica, assim, né? De tipo abacaxi, melancia, eu comia quase todo dia, coisa gelada e cítrica. Tangerina, mas leve. E E isso uma às vezes coisa. é mais pela azia e enjoo que dá vontade de É, comer isso aí. e outra coisa que eu tive aversão um pouco é ovo, porque eu comia ovo todo dia de manhã. Aí no primeiro trimestre eu já não conseguia mais comer o ovo. Agora já voltou ao normal, mas aí no Ai, que começo eu bom. tinha que inventar, tinha que botar um tomate, uma cebola, um cogumelo, alguma coisa para disfarçar o gosto do ovo que não tava indo. Vocês tiveram desejo, meninas? Quem tá gestante aí, coloca aqui pra gente. Mas desejo de coisa esquisita eu também não tive, não. Eu também não. Não lembro, pelo menos. É. Bom, questão de enjoo, já que você falou. É verdade que, é mito ou verdade, que se a mãe tem enjoo durante a gestação, o bebê vai nascer cabeludo? O pessoal fala de azia, enjoo. É mentira, na verdade. Eu tive muito enjoo e muita azia, assim, impressionante também. Era um pouco de... Eu já tinha antes e era mau hábito alimentar, que eu comia mal, como vocês já sabem, já contei essa história aqui várias vezes. E a Luísa nasceu careca, não tinha cabelo nenhum. Então, assim, não tem muita relação. Eu sempre faço essa brincadeira quando o nenê nasce, eu vejo que é cabeludo, eu pergunto, e aí, né, tá cabeludo o nenê, você teve? Não. E nunca bate. Então, esse é mito mesmo. E aqui falaram, ó, que teve desejo de maionese, creme de milho, sorvete de flocos. Delícia. Até que tão ok esse desejo de vocês aí. Nada muito esquisito, né? Carne. Desejo de carne muitas vezes está ligado à anemia, né? Porque a gente sabe que existe uma anemia dilucional da gestação, que é esperada, né? A gente sabe que o volume circulante aí aumenta, então a gente acaba diluindo um pouco o sangue, mas ao mesmo tempo tem um consumo muito grande de ferro durante a gestação, né? Tanto pelo feto que está crescendo, o desenvolvimento cerebral do feto, quanto pela própria mulher mesmo. Então, às vezes o desejo de carne é porque está precisando de ferro, né? De fígado, tem gente que tem vontade também. Mesma Verdade. coisa. Ó, Big Mac, leite, laranja verde. Laranja verde, verde tipo não madura? Ou tipo de laranja? Bom pra Doce fibra. com sal. Bom pra fazer cocô, né? Que a gente fica meio com o intestino preso. Nossa, a gravidez pra parte intestinal é horrível. Foi a pior coisa também pra mim. Foi Eu tô muito sofrendo ruim. com isso, gente. É Eu muito ruim, nunca né? tive problema e na gravidez foi muito ruim. Foi E o muito pior é ruim, que né? vai piorando, né? Porque acho que vai comprimindo mais o intestino, a gente vai ficando mais constipada. É terrível. Nossa, ruim demais. Vamos lá para o próximo mito. É mito ou é verdade que gestante não pode tomar chá? Falando da parte da alimentação. Depende bastante do chá. Tem chá que às vezes tem cafeína, então tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente não recomenda. Cafeína é uma coisa estranha, porque assim, já teve uma época que liberava um tanto lá, 300 miligramas no dia, que era o equivalente a 3 xícaras de expresso. Se você somasse, né, com óbvio que 3 xícaras de expresso é se você tomasse só o café, mas se você tomasse chá mate, chá verde, chá preto,
Coca-Cola, outros refrigerantes de coca, chocolate, tudo isso tem cafeína, você teria que contabilizar. Mas hoje em dia a recomendação é que tente não ingerir nada. Tem alguns obstetras que liberam em quantidade pequena, nutricionista também, porque realmente o estudo que fizeram com a cafeína é um estudo que a metodologia dele, né, o jeito que ele foi feito não é tão perfeito, então tem um espaço ali para você criticar. Mas eu sempre faço reflexão, assim, você precisa tomar, será? Né? Se você fala, não consigo ficar sem, não consigo tomar descafeinado, não dá, ok, tente tomar o mínimo possível. Mas sempre fazendo essa reflexão, que tem coisas que são piores, por exemplo, refrigerante, energético, é melhor não tomar, né? Porque além de descontar do teu tanto de cafeína, ainda tem um monte de tranqueira. Então, às vezes, é melhor tomar um café mesmo, ou até dependendo do chá. Mas existem alguns chás que a gente não recomenda. Óbvio que por quantidades pequenas, né, a chance de te dar um problema é muito pequena. Então, no primeiro trimestre, a gente fala, né? Chá de gengibre, dá pra tomar, algum chá de fruta, de laranja, limão. Mas, assim, até... Agora, de ervas, assim, varia, né? Conforme vai passando o primeiro trimestre, você já fica com maior liberdade. Aí tem alguns que falam que no terceiro trimestre é bom evitar os de fruta vermelha, porque tem uma substância que pode... polifenol pode fechar a canal arterial. Eu, sinceramente, acho difícil você tomar um tanto que te prejudique, né? Se você tomou um pouquinho lá, tava com vontade, enfim, eu não chego a proibir. Mas é bom saber, porque às vezes a pessoa toma e fica preocupada. Chá de canela... Chá de canela pode? Chá de canela também, é a mesma coisa. Eu cheguei a tomar quando eu tava grávida, porque eu falei, vou tomar e ver. Realmente me fez mal, eu fiquei com umas contrações bem dolorosas, assim, eu tava, tipo, 20 e poucas semanas, 26, assim. Aí eu percebi que pra mim não dava mesmo, não rolou. E foi um dia que eu tava trabalhando, fizeram um chá com a canela mesmo, assim, tava super cheiroso. Falei, vou tomar um pouquinho, né? Ver, realmente me fez mal. Então, assim, não tomei mais na gravidez. E é isso, assim. Então, tem coisas que são quase sempre seguras, como gengibre, chá de frutas aí. E outras coisas que é melhor evitar, principalmente os com mate, né? Os com cafeína. E tem os chás que têm efeitos diuréticos também, né? Que não é legal você ficar tomando chá de cavalinha, de hibisco, coisas que vão fazer a gestante desidratar, né? Ela já precisa tomar mais água do que o normal. Você ficar e nesse frio ninguém toma. Tá cheio de gestante que vem aí com desidratação, que vem com a urina super concentrada, às vezes vem colher até exame porque tá com aquelas queixas urinárias, e a hora que você vê é só a urina concentrada que dá uma ardência mesmo, até às vezes ultrassom com um líquido relativamente reduzido, é tudo desidratação. Você toma esses chás ainda piora, né? Porque realmente eles fazem diurese bastante. Esses que vocês perguntaram, que é erva doce, camomila, depois do primeiro trimestre, em pequena quantidade, dá para ser usado. No primeiro trimestre, pelo menos a gente tenta evitar esses chás de erva. É mais porque, assim, gente, não tem estudo para cada chá, o que esse chá vai fazer. A gente sabe que tem efeitos, esses fitoterápicos, os chás, têm efeitos no nosso corpo. Senão as medicações, várias medicações não seriam derivados dele. Então, a gente não consegue fazer um estudo duplo cego das gestantes que tomaram chá e das gestantes que não tomaram. Nem é ético, a malformação. Né? Não é nem ético, exatamente. Então, a gente deve evitar as coisas que podem prejudicar. Claro que se você tomar um pouquinho de chá, muito provavelmente não vai acontecer nada. Mas é interessante vocês saberem. Os chás de fruta, ok, abacaxi, casca de abacaxi, frutas vermelhas, maçã, que dá para fazer chá gostoso. Mas aí é só pra gente evitar, né? O gengibre sobe a pressão, é verdade? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi. Assim, óbvio que a pessoa, que eu falei, né, tem que ver o que sente. Eu de canela, pra mim, realmente, eu achei que era mito esse daí, que diz que canela dá contração. Eu comia normal, mas quando a gente come em pouca quantidade. O chá é mais concentrado. Então tem que ver isso. Mas assim, imagino que não, porque tem muita gestante que usa gengibre, chá de gengibre, bala de gengibre pra enjoo, azia, e funciona super bem. E eu nunca vi, assim, subir pressão de ninguém. Mas óbvio que tem que testar e ver o que acontece. Legal. Perguntaram do chá de casca de framboesa para induzir parto. Você já ouviu falar? Nunca ouvi para induzir parto, não. Mas dá até para imaginar, né? Que pode até ajudar. Eu já ouvi de abacaxi, canela, essas coisas. Canela. Mas com certeza sozinho não vai fazer tanto efeito. Mas dentro de outras coisas, pode ser que ajude, sim. Legal. Carlinhos, eu acho que assim, também outra dúvida super, super, super frequente. É mito ou é verdade que gestante tem várias restrições alimentares? Não pode comer um monte de coisa. É mito ou é verdade isso? É mito. É mais exceção que a gente não pode, né? Igual o pessoal sempre comenta, por exemplo, da comida japonesa. Na comida japonesa
também é uma daquelas outras áreas que dá bastante conflito, né? Tem médico que não libera, tem médico que libera. O problema da comida japonesa não é toxoplasmose, porque a gente não pega toxoplasmose de comida crua japonesa, né? O problema da toxoplasmose é um protozoário que tem um ciclo mais da terra, né? Então é comida, carne que não esteja muito bem cozida, verdura e legume que não esteja bem lavado. A comida japonesa pode ter até uma contaminação cruzada, de repente, né? Então, como você não cozinhou, se você usou a mesma faca, e aquela faca estava contaminada, mas isso é uma coisa um pouco teórica, e ela transmite um tipo de tênia, né? O Diphyllobothrium, que é ruim para todo mundo, não é pior para gestante. Então, vai de cada médico. Eu acabo liberando para, como eu falo, ó, você come num lugar bom, um lugar de boa procedência que você conhece, que é um restaurante legal, você pode comer, não tem problema. Óbvio que tem que tomar cuidado, que tem muita coisa também japonesa que às vezes tem fritura no meio, molho shoyu que tem muito sódio, sal, glutamato. glutamato. Então é bom evitar essas coisas, mas assim, não chega a ser uma coisa que é proibido, né? E para gestante é mais isso, seu bom senso com a higiene das coisas, com a procedência das coisas. Sim. Bom, acho que o que é unânime, que é proibido, é o álcool, né? Álcool. Daí não tem jeito, álcool é dose zero, não tem o que fazer. Esses álcool, muita gente pergunta se quentão tem álcool puro, mas assim, coisa que você vai cozinhar o álcool, tipo um risoto, na maioria das vezes esse álcool evapora, né? Então, na hora de cozinhar lá, o risoto colocou um pouquinho de vinho, esse álcool evaporou, tudo bem você comer. Agora, mesmo quantidades pequenas, né, a gente não deve evitar, não deve tomar. Então, nem um golinho, nem experimentar, porque a gente não sabe qual a dose segura. E a gente vê muito no CAIS, né? Quando a gente fez residência, internato, a gente via muito, muito, muito bebê com síndrome alcoólica fetal. E é muito triste, né? Muito triste submeter uma criança a um desfecho desfavorável porque a gente não se cuidou, né? Então, a criança não tem culpa, a gente precisa segurar, não tem jeito. Sim, essas coisas realmente, o dano é muito alto para arriscar, né? E é a mesma coisa, não dá para fazer estudo porque não dá para testar, dar uma dosinha para uma, nada para outra e ver o quanto que isso afeta, quanto que não afeta. É a mesma coisa da cafeína. Então, pelo risco e pelo bom senso, assim, ninguém precisa tomar álcool, é difícil, ainda mais que depois vai ter amamentação. Então, é um período bem complicadinho, ainda mais para quem gosta, né, de uma bebida, de beber bem. Eu tive sorte nesse ponto, porque eu nunca bebi, não gosto. Meio criança, mas é verdade. Então, assim, pra mim não fez falta nenhuma, foi bem tranquilo. Mas eu sei que pra maioria não é assim. Mas a gravidez é um período que passa logo, né? E realmente o benefício é muito, muito, muito grande. Não vale a pena arriscar. Falaram de queijo aqui, ó. Realmente tem alguns queijos que não são bons mesmo pra comer. Eu até fiz um post recente colocando lá, né? Principalmente, tem muito queijo, até a mesma coisa, né? Da procedência, de ser mais com um risco de contaminação, então tem alguns que a gente fala para evitar mesmo, se puder, não é que... são os não pasteurizados, principalmente, né? O queijo brie, por exemplo, o gorgonzola, que não é pasteurizado, porque ele tem uma chance maior de contaminação. Mas assim, às vezes ele cozido, né? Ele diminui a chance. Então, se você tá, né? O brie assado, por exemplo, acho que nenhum parasita vai sobreviver ao forno, mas se for o queijo cru sem ser pasteurizado, é legal a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Na verdade, assim, igual perguntaram do ovo cru. Tudo é uma questão de colocar na balança o risco, né? Porque, por exemplo, o ovo cru tem chance de passar salmonela. Ter uma salmonelose durante a gestação é legal? Claro que não. Então, a gestação acaba tendo, a gente tem, né, a gente fica mais sensível. Se a gente pega uma infecção, ela pode ser mais grave na gestação. Então, é importante a gente considerar esses riscos, né? Então, assim, não é que é proibido. Se você comer, seu bebê vai nascer com um problema. Então, mas é mais um risco. Dano direto pro bebê, que você fala, nossa, você comer vai dar problema pro bebê, álcool, droga, cigarro, que mais? Infecções congênitas, tipo, a única da alimentação é toxoplasmose mesmo. O resto é mais porque, assim, você tá se pondo em risco e durante a gravidez talvez não seja tão interessante. Mas realmente, assim, vai dar algum problema? Provavelmente não. Ainda mais se for uma coisa esporádica, né? Queijos, essas coisas, chás, mas puder evitar, podendo evitar, te ajuda também. Cozido pode, que perguntaram aí. O queijo cozido. Lembra que todo alimento cozido, na verdade tem muita gente que fala que não pode comer coisa crua, porque faz sentido. O alimento cru, ele traz mais risco de contaminação, qualquer alimento que seja.
Então, a gente tem que pesar esses riscos, né? Eu sou tóxico suscetível, então eu não vou num restaurante por quilo da esquina da minha casa comer salada. Mas na minha Sim. casa, eu lavo com hipoclorito, eu lavo com água oxigenada, eu deixo de molho, eu sei da procedência. Então, eu como as coisas cruas em casa. Então, é só vocês pesarem essa questão. Eu também tô com saudade de um vinho, viu? Faz mais de um ano que eu não bebo, porque desde que eu comecei a tentar engravidar, né, eu parei de beber. Então, também tô sentindo falta, gente. Mais calma que daqui uns 2 anos passa. É isso que é o triste, né? Ainda mais a gente que preza tanto pela amamentação prolongada. Eu amamento a Luísa, ela tem 2 anos e 7 meses, e assim, eu não sei como que as pessoas fariam, porque eu realmente, pra mim, tá tranquilão, não bebo nada. O duro é o café, né? Porque eu percebi isso nela. Quando ela nasceu, não tinha muito essa história da restrição de café, mas eu percebia que ela ficava mais Irritada, né? agitada, irritada quando eu tomava mais. E aí eu fui diminuindo, diminuindo, hoje eu não bebo quase nada, bem pouquinho, até me fez bem, porque eu também tinha muito azia, muita coisa por causa do café, realmente me fez bem diminuir. E eu tomo descafeinado a maioria das vezes, então eu já dei uma equilibrada nisso, mas o álcool realmente não A bebo. gente, a gente toma muito café, né? Dá Bebe. plantão, trabalha muito à noite, né? Não, mas Eu o meu era também. exagerado, o meu era exagerado, eu É. bebia demais, assim, muito. E a gente Parei, sempre vai à Copa tomar um cafezinho, né, Carla? sempre. E eu Ó, nem sei muito, eu acho que era mania, porque dizer que eu amo café não é verdade não, mas não amo não. Era um mania hábito, mesmo, né? é um hábito. Ó, perguntaram aqui, ó. Quem já teve toxoplasmose não pode tirar novamente. Tem que ver a título de anticorpos, né? Então, se você tem IgG positivo para toxoplasmose, você não vai pegar de novo. Você tem que Sim. ver os títulos de anticorpos. Não adianta só ter tido. É importante colher no primeiro trimestre e no terceiro É, trimestre, né? é bom colher sim. Toxoplasmose é uma das doenças que você já teve e não tem mais, né? Não tem, nem todas são assim, mas essa é uma, e aí você já fica mais tranquilo do ponto de vista de alimentação, mas isso não significa também que está liberado para comer as coisas cruas, porque existem as outras infecções, que é isso, não vai ter dano direto para o bebê, a toxoplasmose tem dano direto para o bebê, com malformação grave, inclusive, mas as outras que você pega uma tênia aí, uma parasitose, você vai passar bem mal, que não é legal também na gravidez. Até porque muitas das medicações que a gente usa para tratar essas infecções intestinais não são lá muito amigáveis para a gestação. Então, até isso a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente tem que usar, mas né, não vai saber o Verdade. benefício, o risco disso. E tem uma coisa legal também, Carla, que a gente fica na gestação, que é com olfatos e o paladar bem aguçados, né? Eu até estava Fica. lendo outro dia um artigo que, assim, na verdade é protetor para gestante, justamente porque a natureza faz com que a gente sinta mais cheiro de coisa estragada, cheiro de química para você não se contaminar. Então, a natureza faz as coisas bem sabiamente, É né? por Então, a isso que eu gente tinha muito enjoo no começo. Eu chegava em casa, alguém tinha cozinhado, eu não conseguia ficar nem no mesmo ambiente. Assim, o cheiro era horrível, era nojento. Até eu ficava, nossa, meu Deus, não vou dar conta. eu Eu não ia trabalhar passando mal, era complicado. Graças Mas a é Deus verdade. eu não tive enjoo, não, mas eu senti assim, eu sinto o cheiro de tudo, assim, tudo, 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 sinto o cheiro. Outro dia eu tava bebendo uma garrafa de Perfume. perfume, eu e meu marido, a gente treina juntos, né? Daí eu peguei a garrafinha de água pra beber, ele tinha acabado de beber, eu falei, nossa, tá cheirando suor do meu marido, a garrafinha. Eu falei, nossa, meu nariz tá muito bom, pelo amor de Deus. Fica Carlinha, sensível. outra coisa que o pessoal pergunta muito é tinta no cabelo, química no cabelo. É mito ou é verdade? Que tanto na amamentação quanto na gestação não pode fazer química no cabelo? A gente recomenda que não, até por causa dessa história dos estudos, então nenhum provou também que é horrível, mas a química é extremamente cheia de substâncias, né? Substâncias muitas prejudiciais. A gente assume esse risco o tempo inteiro pondo na gente, né? Esse monte de coisa, mas você nunca sabe. O couro cabeludo absorve, né? A gente tem uma absorção que não é zero, é pequena, é pequena. Então a gente fala, olha, evitando o primeiro trimestre, tentando não passar direto na raiz, evitando certas substâncias, então, evitando metal pesado, evitando chumbo, evitando amônia. Então a gente vai fazendo algumas concessões, tem produtos melhores para usar, tonalizantes geralmente é uma boa para usar, porque eles são bem mais fracos, né? Até que eles não Uhum. têm um poder de tintura tão forte. Dá para usar alguns, mas assim, dizer que foi lá, você não sabia nem que estava grávida e pintou o cabelo lá, vai fazer mal? A gente não tem essa resposta. Então, Sim, tem médico que libera as gestantes, fazer luzes, fazer um monte de coisa direto na raiz. Mas é isso, você está assumindo um risco que você não sabe, né? Então, é. dá para fazer? Dá. Mas se preferir evitar o primeiro trimestre e fazer esses cuidados de escolher alguns produtos e evitar
um centímetro e pouquinho da raiz, você já tá fazendo uma grande diferença aí pra... E o pessoal fala da amamentação, né? Também tem amamentação também. Então, e tem gente que pergunta quanto tempo eu preciso ficar sem amamentar para depois que eu pinto o cabelo. Gente, não tem isso, né? A gente orienta que você pense no produto, mas se você pintou, não precisa não amamentar por conta disso, né? A gente não quer que a criança desmame por conta da tinta no cabelo. E a gente não sabe quanto tempo essa tinta fica na circulação. Então, tem chumbo, amônia, formol, metal pesado, tudo isso são altamente intoxicantes. E a gente sabe que na gestação não é o momento da gente detoxificar. Por quê? Porque se a gente tá no nosso corrente sanguínea, um monte de alumínio, metal pesado, etc., e a gente faz uma detoxificação, pode ser que esses metais pesados cheguem até a placenta, cheguem até o feto. Então, na gestação é um momento para a gente tentar minimizar. Zerar nunca vai ser possível, né? A gente não consegue viver livre de substâncias tóxicas para o nosso organismo, porque tá tudo por aí. A panela que a gente usa, a água que a gente toma, o shampoo, o creme que a gente usa, mas a gente pode minimizar. Então, é tudo uma questão de colocar na balança e de pesar os riscos, né? Eu tô aqui cheia de cabelo branco, não dá pra ver direito, mas tô esperando, né? Não tá me fazendo, não tá me prejudicando muito, não vou fazer isso durante a gestação. Tem alguns produtos que até dá, você fala, mas é muito da pessoa, assim. Você fala, meu, não me incomoda nada. E eu sei que logo vai passar, e eu vou pintar e vai ficar tudo bem, tranquilo. Né? Esse também é uma outra coisa que eu tive sorte. Eu não tinha cabelo branco. Minha família, a minha mãe tem 62 anos, ela quase não tem cabelo branco. Então até hoje eu não precisei pintar cabelo. Eu já nunca fui muito vaidosa, meu esmalte também, que às vezes o pessoal pergunta, eu também não uso. Então na minha gravidez, assim, pelo menos isso eu não fiz, porque eu fiz outras coisas erradas, né? Não tem jeito. Acho que a gente vai escolhendo, né? A gente não dá pra fazer tudo perfeito. Exatamente. Tem esmalte bom. Assim, eu comprei uns esmaltes veganos que tem menos tolueno, que tem menos, não tem nada de metal pesado. Mas tem até umas marcas bem populares, tipo o da Vult, que ele chama 5F, que é 5 Free, que já não tem as principais coisas ruins. Então dá para você fazer escolhas melhores, né? Então você chega onde você faz a unha, dá uma olhadinha nos esmaltes, tem alguns que são os hipoalergênicos, são um pouquinho melhores. Aí esses que tem 4 Free, 4F, 5F são melhores ainda, porque daí eles vão fazendo cada vez um produtinho mais limpo. Então dá pra gente, né, pintar a unha e ainda fazer algumas decisões mais acertadas aí. Isso, é bom porque a gente aprende pra vida também, né? A maioria das coisas que você fala assim, nossa, mas que chatice, agora não posso fazer nada. Dá pra ir com calma, né? Uma coisa de cada vez. E assim, não é também, agora eu fiz tudo errado na gravidez, estou descobrindo hoje, tô com 39 semanas, vai dar tudo errado. Não vai. A gente tem tempo aí pra aprender, até porque a criança vai depender da gente demais, assim, né? Depois que nasce. E você vai continuar escolhendo coisas pra criança também. Então, o aprendizado é útil pra sempre, assim. Sempre legal a gente saber essas coisas e não ficar preocupado, se sentir mal, né? Se sentir como se, meu Deus, eu não cuidei de mim, fiz tudo errado. Se você não sabia, não tinha o que fazer. Eu sabia, mas não conseguia evitar. Tudo bem, né? Vai mudando aos poucos. Tem muita coisa, como eu falei, que eu também fiz errado. Ninguém faz tudo certo e a gente vai fazendo o que vai, cortando o que dá, escolhendo o melhor. Sim, vale mesmo para a Elaine, né? Ela falou da progressiva. Pode fazer progressiva? O que a gente sabe é que, assim, quase 100% das progressivas e das escovas, dos alisamentos, contém formol. E o formol, ou algum derivado de formol que quando aquecido vira formol. Então, eu já recebi várias mensagens de cabeleireiras, de pessoas que trabalham com isso, dizendo que não existe nada que alise o cabelo que não contenha formol. Também já recebi. Então eu não sei, assim, eu não conheço nenhum alisamento que não contenha formol ou alguma substância que quando esquenta, bota a chapinha, bota o secador, não produza o formol de outras formas. Então, a gente não indica o uso do formol na gestação, né? Então, a progressiva acaba ficando com essa restrição. É isso, né, Carlinha? É isso. Vai ter que fazer transição capilar. Brincadeira. O pessoal que deixa os cachinhos voltarem, né? Mas, realmente, assim, tem outros produtos que às vezes o pessoal fala, botox, hidratação, botox do cabelo, não sei o quê. Vai ter um efeito mais limitado. Você pode até tentar alguns. Tem gente que até traz, às vezes, o rótulo pra gente dar uma olhada. A gente sofre, porque tem umas coisas lá que a gente não sabe nem o que é, né? É difícil. Sim. Mas se tiver alguma coisa que lembre formol, termine com al, né? Que é os aldeídos aí, que o formol é né? Já é melhor evitar. E quase sempre tem, viu? É muito difícil não ter. Quase sempre tem. Sim, com certeza. Comida japonesa a gente respondeu. Café a gente respondeu.
Comer amendoim. Mito de comer amendoim, a menos que você seja alérgica, não tem problema, né, Carmen? Não tem, até tomar cuidado também né, com a com o sal, né, quantidade de sal que tem, se aquilo não vai, né, te fazer mal, é gorduroso, tem bastante caloria, então tem que ver direitinho dentro da tua alimentação, mas assim, ele em si não tem problema não. Torrar bem, né, porque também pode vir com fungo, vir com contaminação assim, mas isso é todas as castanhas em geral. Mais uma perguntinha aqui, ó, infecção urinária no momento do parto, precisa fazer cesárea? Deus me livre, a pessoa operar infectado, você ainda passa sonda na bexiga, né? Então, a sua chance aí de piorar essa infecção é muito maior. Se você detecta uma infecção de urina, sempre o ideal é tratar. Já peguei várias vezes, assim, quando eu era residente, infecção de urina em tratamento ali durante o trabalho de parto. Não precisa fazer cesárea para isso. Óbvio que a infecção tá gravíssima, a mãe evoluiu com sepse, tá instável, o negócio tá indo de mal a pior, é outra coisa. Né? A infecção gerou um quadro sistêmico, mas graças a Deus, não deve ter sido bem essa pergunta. Geralmente não tem problema, não, de parto normal, pelo contrário. A Suelen falou que ela tomou caldo de cana e sentiu o bebê muito agitado. Muito provavelmente é pela glicose, né? Que a calda de cana é puro açúcar. E quando a gente come açúcar, o bebê recebe açúcar. E é natural chocolate. Chocolate, que ele fique agitado. Provavelmente foi isso. Kombucha, Renata, na gestação, a kombucha ela não tem tanto risco de contaminação se ela tiver uma procedência boa, depende um pouco de onde é feito. Então, essas kombuchas feitas em casa, às vezes, a gente não sabe muito bem da procedência desse fungo aí, porque a kombucha nada mais é do que um monte de probiótico que vão fermentar. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, então a procedência, mas esses industrializados normalmente têm um rigor, né, tem mais rigor na produção. E aquelas kombuchas muito doces, às vezes o açúcar não foi fermentado completamente. Então, pode alterar sua glicose, se você tem diabetes, tem algumas restrições. Mas aquelas que são menos doces é porque o açúcar contido na kombucha foi quase todo fermentado, então pode ser consumido. Sim. Susto. Gestante pode tomar susto? Assim, verdade, poder tomar susto esse é um mito antigo pra caramba. Né? Susto não é gostoso pra ninguém, mas não tem problema. Às vezes tem gente que fala, do bebê soluça. Pode até ser coincidência, mas em geral não tem problema nenhum. A não ser que você tome um susto e caia, né? Aconteça alguma coisa do tipo, senão não tem problema não. Muita gestante pergunta assim, tomei um susto, eu posso perder o meu bebê por isso? Não vai acontecer isso não. É muito difícil, a não ser que seja não um susto comum, né? Se ela teve um acidente, um negócio assim que você passou um estresse, um mecanismo de trauma assim mais importante, e daí seria o acidente em si. Mas um susto, se ela tava em casa, alguém chegou para falar comigo, eu tomei um susto e tal, isso aí não tem problema, não vai acontecer nada não. Até porque a gente não controla esses sustos, né? Sim. Não é uma coisa que a gente consegue fazer 100%, exatamente. E assim, às vezes as pessoas perguntam, eu perdi alguém na família, eu tenho uma tristeza muito grande, pode influenciar no bebê? Então a gente sabe que o estresse influencia a gente no modo geral, né? De um modo geral. Então, o estresse aumenta cortisol, a gente fica inflamado quando a gente está estressado. Então, é claro que uma gestante deve tentar ao máximo não se estressar. E existem muitas situações que a gente vai passar estresse, a gente precisa tentar achar mecanismos de fuga, fazer um hobby, alguma coisa que você goste, tentar dormir bem. Então, alguns mecanismos aí para controlar o estresse, mas... né, o estresse crônico, geralmente, que é mais problema, né? Infelizmente, a nossa área, por exemplo, dá plantão à noite, coisas assim muito pesadas, às vezes acabam gerando em longo prazo mais problemas, né? Até de restrição de crescimento, baixo peso, mas não, um dia eu tava lá e briguei com a sogra, deu um barraco lá, não, isso aí tudo bem. Mas, em geral, é mais estresse crônico e é a mesma coisa. Será que tem que fazer? Se já for uma gestação de risco, a gente costuma afastar a gestante. Né? Agora, se está evoluindo bem, nem sempre aquilo também vai te causar um mal, né? O trabalho em si vai te causar um mal irreparável. Mas tem um pouco mais de risco? Tem um pouquinho. Sim. A Marcela perguntou de caranguejo e camarão. É a mesma coisa do cru, né? Evitar o cru, porque há risco maior de contaminação. E se você não tem nenhuma reação alérgica, a princípio, não tem problema. Camarão, frutos do mar no geral, tem uma chance maior de estar estragado, né? Então a gente precisa, lógico, ficar atento com isso por intoxicação alimentar. Mas não tem restrição de comer caranguejo ou camarão durante a gestação, não. Vamos ver mais uma aqui. Vamos falar de mitos, pessoal. Mitos na gestação. Perguntaram, Carlinha,
uma coisa que eu acho legal você explicar sobre DCP, sobre desproporção cefalopélvica. Então, eu recebo às vezes a pergunta na minha caixinha. Meu médico falou que eu não tenho passagem. Preciso fazer cesárea? É um mito ou é verdade isso? Eu até falei disso numa outra live que eu fiz com uma colega aqui legal, que a gente ouve falar na faculdade, na residência até, de umas medidas que a gente faz com o dedo na bacia da gestante, assim, para tentar avaliar ali o quanto ela tem de bacia apropriada. Tem até uns tipos de bacias que são mais abertas, as que são mais fechadas, as que parecem mais com a de homem. Mas, assim, sinceramente, a gente não usa isso para nada, não dá para saber a mudança que o trabalho de parto faz durante a tua, né, aquelas horas ali de progressão na tua bacia, na tua musculatura, é muito grande para você conseguir prever isso durante a gestação. Então, não dá para você olhando fora de trabalho de parto saber o que vai acontecer. E às vezes nem durante o trabalho de parto. Eu não sei, né? Não sei assim, se tivesse algum outro colega ginecologista que eu perguntava, mas assim, quantas vezes a gente pega uns casos assim que tá evoluindo o trabalho de parto, tá mais lento, às vezes você até para e pensa, nossa, será que esse caso, né, vai chegar a ser uma DCP? E nasce assim. Então a gente não, mesmo quando a gente tem experiência, quando a gente vai acompanhando o trabalho de parto, muitas vezes a gente se surpreende. Então não dá para saber antes. Não adianta também fazer previsão do tipo, meu primeiro não nasceu, eu tive DCP, foi mesmo, eu tenho certeza. Porque eu tenho sempre isso também, né? Porque às vezes a pessoa me conta, no outro parto meu bebê não teve passagem. Eu sempre falo, primeira coisa, será que não teve? Eu não tava lá para ver esse parto, não duvidando do médico e nem de você, mas assim, a gente sabe que tem muitos casos que às vezes não foi bem feito tudo que dava para fazer, óbvio que dentro de um limite de segurança, ninguém é maluco nem nada, mas assim, será que foi? Mesmo que foi, você tem que ver que é isso, é uma coisa muito dinâmica. O que muda ali dentro, a acomodação que o bebê faz, as coisas que ele faz, é muito individual de cada gestação. Então, tem muitas vezes que você teve um primeiro parto com uma DCP e o segundo, às vezes, mesmo o bebê sendo maior, não acontece. Porque mudou, né? Teu organismo já passou por aquele trabalho de parto uma vez, já teve um monte de modificação. Tem muita coisa que o bebê tem que fazer também. Então, às vezes, um bebê mesmo maior, ele faz tudo certinho que ele tem que fazer e nasce. Tem bebê que às vezes é menor e não faz. Então, realmente, só passando por isso para saber, só chegando lá no finalzinho para saber. Não dá para saber antes, não. É só no trabalho de parto ativo, gente. Então, essa história Sim. de falar que você não tem passagem é uma Ou que é enganação. pequena. É pequena. Eu sou pequena, eu tenho 1,55. Meu marido tem 1,85. E minha filha nasceu de parto normal. Então, assim, não tem isso. Em compensação, eu já tive paciente que era maior que eu, né? A mulher maior que eu. E o dela deu uma DCP mesmo, que a nenê de 2.400 não nasceu. Menor que minha filha, mulher maior que eu, né? Então, assim, não dá para você saber. Verdade ou mito que hormônios na gestação alteram? Ela perguntou especificamente no triglicérides. Normal, né? Verdade, Muda sim, né? é verdade, colesterol, triglicéridos, essas coisas todas mudam, até eu não fico dosando, depende, às vezes a pessoa tem um histórico, tem alguma coisa, porque eu falo que, assim, a dieta, né, a orientação de dieta já é básica para todo mundo, assim, a gente deveria sempre passar com uma nutri especialista, isso é muito legal. É difícil porque, de novo, é um monte de coisa que a gente orienta na gravidez, que a gente recomenda, que às vezes é até difícil a pessoa ter acesso a tudo aquilo, ter tempo para tudo aquilo, mas assim, como a recomendação já é uma dieta com menos gordura, com mais cuidado, exercício, etc., não tem nem muita função você ficar dosando, porque você já sabe que vai vir maior e que medicação em si a gente não entra na gestação, até pelo período que é curto, não tem sentido, e também pelo risco, né? As medicações não são testadas e muitas realmente têm malefícios. Então, não tem por que você tratar uma coisa que vai melhorar depois no pós-parto, na maioria das vezes, né? Esse aqui é legal, Carla. Barriga desce próximo ao parto. Verdade ou mito? É até verdade, né? A barriga diminui um pouco, sim. A gente vê que quando tá bem pro finalzinho, às vezes você vem medindo com a fita, vem medindo, tá lá 34, 35 de altura uterina, e na próxima consulta você mede dá um pouquinho menos. O bebê dá uma descida, não necessariamente é encaixar, né? Porque quando a gente fala em encaixou, quando ele já tá num lugar bem específico, na maioria das vezes é durante o trabalho de parto mesmo, porque é uma posição bem baixinha, que é difícil um bebê que não tá em trabalho de parto, que tem a bolsa íntegra, que tá boiando lá na barriga, que ele fique nessa posição. Mas ele geralmente desce um pouco. E outra coisa é que a produção de líquido diminui um pouco. O bebê, geralmente, a faixa de líquido de normalidade varia durante a gestação.
né? Quanto mais no início, meio da gestação, maior é a quantidade de líquido. Chega no final, tende a ser um pouquinho menor. Então, muitas vezes tem essa pequena redução também, que não necessariamente a bolsa estourou, às vezes só parou de produzir em grande quantidade. A barriga, você mede, ela vem um pouquinho menor, sim. Então, acontece. Até tem muita gestante que percebe até alívio da azia, alívio da náusea, porque a barriga dá uma descidinha. Desce um pouquinho. E não dá pra saber que vai nascer amanhã, pode demorar uma semana, 2 semanas, não dá pra saber. Sim. E outra coisa que falam, né? Se a barriga é larga, é menina. Se a barriga é comprida, é menino. Isso é verdade ou é mito? Ah, é mito. Cada vez, assim, eu acho engraçado, porque às vezes tem gente que fala essas coisas, né? E aí vem outra pessoa e fala o contrário. Outra Não, coisa, quando a barriga né? é pontuda, é menino, quando é... E aí a mesma coisa a pele. Ah, dizem que menino estraga mais a pele. Essa semana falaram pra mim que era menina. Falei, olha, eu nunca sei. Eu sei que eu tive menina e estragou bem a minha pele. Agora, se é ou não é, não sei. Mas também não era culpa dela. De novo, tinha toda a história da alimentação. Outra, eu usei pílula há 13 anos, parei de uma vez e já engravidei. Então, tudo isso mexe muito com a pele. Não dá nem pra saber se é a gestação em si é a culpada ou não. Assim, com certeza tem uma influência, porque a carga hormonal, né, para predisposição de mancha, acne, acontece mesmo na gravidez, então tem que cuidar bem. Mas realmente tem um monte de coisa de estilo de vida e de coisa que você fazia e parou que influencia também. Então é difícil o seu sexo do bebê, você saber se vai piorar a barriga. Barriga também é uma coisa bem individual, né? Quem já teve outras gestações muda um pouco, a musculatura às vezes já tá mais relaxada, já tem aquela diástase. Então muda bastante, assim, do biotipo. Outra pergunta de mito e verdade. Fortes emoções fazem o leite empedrar. A gente sabe que o estresse pode interferir na produção de leite materno, mas tomar um susto ou uma forte emoção não vai fazer seu leite empedrar se o seu bebê estiver mamando. Mas o estresse pode influenciar, sim, na produção de leite, né, Carla? Pode. Na verdade, costuma até diminuir um pouco, né? Daí vai dificultar empedrar, inclusive, mas diminui porque é assim, né? Quando a gente tá muito cansado, nervoso, estressado, não tá se alimentando, tudo que a gente não precisa para sobreviver, a natureza vai economizar. Produção de leite é uma coisa extremamente demandante pro organismo. A gente gasta muita caloria em média e se a pessoa tá amamentando para valer, umas 500 calorias aí você deve estar gastando amamentando uma criança. Então, se o seu organismo vê que você não tá legal, a chance de você produzir esse tanto de leite vai caindo mesmo. Então, mesma coisa a menstruação, né? Quem tá passando um período muito estressante, às vezes a menstruação não vem. Tudo que o teu organismo puder economizar, ele vai economizar, se você não estiver bem. Legal. A Neuza perguntou assim, ó, pode acontecer de não ter trabalho de parto, nenhum sinal e ter que fazer cesárea? Não, se você esperar tempo suficiente, todo mundo vai entrar em trabalho de parto. Óbvio que nem sempre isso é recomendável, porque tem gestação que nasceria com 44 semanas? Tem, mas isso a gente faz? Não. Então, se você esperasse, todo mundo vai entrar. Dizem, né? Nunca ninguém fez um estudo esperando até 44, apesar que eu acho que até fizeram até 43. Se eu não me engano, teve um estudo lá nos países nórdicos que estavam fazendo isso, mas aí começou a aumentar a taxa de óbito e eles interromperam. Eu li isso em algum lugar agora, se não me falha a memória. Então, a recomendação é, em geral, de 42 semanas, 41 para alguns locais, o Brasil, o Ministério da Saúde coloca, tem uma porcentagem de uns 5% que não vai entrar em trabalho de parto nessa fase, mas isso não significa que daí você vai ter que fazer cesárea. Porque a gente recomenda geralmente a indução de trabalho de parto. A indução nada mais é que programar esse trabalho de parto, trazer ele para um período mais propício. Sim. Mito ou verdade que tomar bastante água aumenta a produção de leite? Verdade, né? 80% do leite materno é água. Se você está desidratada, você não vai ter líquido para produzir o leite. Então, tomar bastante água é uma das coisas que você pode fazer para aumentar a produção do seu leite. Perguntaram uma legal ali em cima da mudança de lua, do mudança parto. de lua, verdade que quando a lua essa daí muda, tem mais... Essa daí também não tem comprovação, mas eu vejo a prática. Eu vejo. Tem diferença, assim. Tem hospital que às vezes que eu trabalho que tem baixo fluxo, assim, né, de parto. A gente sabe que é um plantão tranquilo. E às vezes, assim, tem, tipo, 4 mulheres com bolsa rota, assim, de uma vez. E aí a gente até fala, mudou a lua, com certeza. E às vezes, na maioria das vezes, realmente teve, sim. Mas, assim, que comprovou, ninguém nunca comprovou. Mas eu acredito. Mito ou verdade, que dependendo do movimento que a mãe fizer, exemplo, passar perto de uma cerca de arame enrola o cordão no pescoço do bebê. Não, o bebê mexe o tempo inteiro, né? Ele que se enrola lá dentro, a gente não consegue mudar isso assim, não.
Certo. Outro aqui. Estamos acabando nosso tempo, não tem muito mito ainda para responder. Mas verdade que estria só aparece na gestação se a mãe engorda muito? Assim, engorda muito, aumenta a chance, mas pode acontecer com várias pessoas, é bem genético mesmo, assim, né? É bom até perguntar para as irmãs, para a mãe, se teve, quando tem ali, que a mãe teve, a irmã teve, a chance até é grande. Se não acontece na gestação, às vezes acontece depois que nasce, já vi aparecer logo depois. Mas com certeza se ganhar peso, aumenta, porque você tá aumentando muito a barriga, né? Tá Ficando a aumentando tudo pele. que tá ali, É, estica a pele demais. estria tem bastante relação com resistência à insulina também. Então, as mulheres Sim. que têm diabetes gestacional ou têm resistência à insulina, ou diabetes prévia, né, que não gestacional, têm maior chance de ter estria. Então, atividade física, exercício físico, alimentação saudável, controle do ganho de peso, tudo isso vai ajudar. O hidratante ajuda também, mas não é nenhum milagre, né? Mais um mito aqui. Pós-parto. É mito ou verdade que tem que usar cinta? Ah, é mito. Se a pessoa se sente bem, até usar por um período curto, tudo bem. Mas assim, a gente vê hoje em dia bastante fisioterapeuta especialista na área, até cirurgião plástico, recomendando não usar, porque assim, a segurança que dá e a sensação de que tá tudo ali fechadinho, ela é bem assim, uma sensação mesmo. Na verdade, é estranho mesmo, a barriga fica estranho, o formato fica estranho, porque o bebê saiu, mas a gente ainda tem muita pele, muita musculatura, muito tudo ali, né? Uma sensação que as coisas estão meio soltas lá dentro, é esquisito, mas com o tempo isso vai melhorando. E se você tá usando alguma coisa ali para apertar, a tua musculatura pensa assim, tá bom, tem alguém fazendo o meu trabalho, vou ficar bem tranquilona aqui. Então, inclusive, as físicas costumam até dizer que aumenta a chance da mulher ter disfunção até perineal, então ter perda de urina no pós-parto, ter chance de ter prolapso, porque a musculatura que deveria estar ali trabalhando para estabilizar teu corpo, não está trabalhando porque você está usando uma cinta. Então a gente recomenda, lógico, falar, eu vou sair da maternidade, eu quero vestir um vestido tal e quero ficar bonita. Realmente, a cinta, ela tem esse lado do embelezamento, ela acaba fazendo mesmo, estético, mas assim, não vai te ajudar mais, não vai te dar mais segurança nem numa cesárea, não vai te recuperar o corpo mais rápido, nada disso. É mais assim, um momento pontual, você quer usar por causa de uma roupa, pode usar, mas evita muito apertada, evita aquelas que é emendada com calcinha, então usa aquelas que é só na barriga e por menor período que você puder. Legal. Perguntaram que esse eu esqueci, já estava na nossa caixinha, sobre mito que gestante só pode. É mito ou verdade que só deve dormir do lado esquerdo? É verdade, vocês sempre perguntam. O melhor lado é o esquerdo mesmo, ajuda a oxigenação, ajuda a não comprimir a veia que volta sangue pro coração. Mas você pode dormir da forma que ficar mais confortável. Não dá para você ficar dormindo de um lado só, e isso eu sei bem, porque eu durmo ainda com a Luísa na cama, e por muito tempo no comecinho, se eu me mexesse, ela acordava, então eu ficava dormindo do meu lado esquerdo, né, com ela já nascida, e eu tinha muita dor mesmo, assim, na lateral, no quadril, no ombro. Então, eu só imagino uma gestante ficar dormindo na mesma posição a noite inteira. Isso é impossível. A gente tem umas que às vezes ficam desesperadas, né? Que, eu acordei, tava de barriga pra cima. Não tem problema. Provavelmente você não tava muito tempo de barriga pra cima, porque a gente nem consegue ficar se a barriga estiver muito grande. Né? Se sente mal. Então, assim, tem que ir virando e conforme for se sentindo bem, né? Óbvio que depois de uma certa idade estacional não vai dar mais pra dormir de barriga pra baixo, você não vai conseguir. Mas dá pra ir alternando os lados. Agora, por exemplo, a gente fala assim, terminou de almoçar, vai dar uma descansada, deita um pouquinho, tenta deitar do lado esquerdo. Quem faz controle de pressão também, que sempre eu falo para dar uma descansadinha antes de medir, deita do lado esquerdo e mede. Mas não que você tenha que ficar desse jeito a noite inteira, não precisa. E dormir de barriga para cima, né? O peso do útero acaba comprimindo a veia cava. Então, a gente sente tontura, mal-estar. Eu não consigo mais ficar deitadona, assim, de barriga para cima. Eu tô com 31 semanas, às vezes a gente se sente mal. Então, Sim. Tem essa questão mesmo, né? Pôr uns travesseiros também, às vezes quer dormir um pouco de barriga para cima, mas põe uns travesseiros embaixo, assim, do tórax, levanta um pouco, ajuda. Já dá para ficar um pouquinho, mas não vai dar para ficar muito tempo mesmo, não vai conseguir. Verdade ou mito que o segundo filho nasce mais rápido? Em geral, sim. A coisa que eu gosto de falar é que todo parto normal facilita o próximo e toda parto cesárea dificulta o próximo. Isso é verdade, mas tem mais a ver com o trabalho de parto em si do que com a época. Tem gente que às vezes fala, meu primeiro filho nasceu de 41 semanas, então o segundo vai vir antes. O tempo que demora para você entrar em trabalho de parto, isso é individual de cada gravidez. É bem individual mesmo. Assim, tem gente que às vezes o segundo filho fica com 41 também, inclusive gestação prolongada, né, de 41 semanas ou mais,
quem teve uma vez tem mais chance de ter de novo. Então, isso realmente não tem a ver. Agora, o trabalho de parto encurta. Então, se o seu trabalho de parto, a não ser que tenha sido o primeiro trabalho de parto, que eu tenho uma paciente aí que é engraçada a história dela, o primeiro trabalho de parto dela foi, tipo, muito rápido. Demorou, assim, acho que 5 horas o bebê nasceu, ela chegou no hospital ganhando. Então, esse trabalho de parto provavelmente foi um trabalho de parto anormal, porque na primeira gravidez não era para ter sido tão rápido. Esse trabalho de parto é como se ele fosse, né, uma distócia que a gente fala. Então, de uma certa forma, não dá para esperar que o próximo seja mais rápido que isso, porque ele já teve algum tipo de alteração que ele foi rápido demais. Então, o que é um segundo trabalho de parto rápido? Em torno de 6 a 8 horas de trabalho de parto ativo. Mas tem gente que é mais rápido? Tem. O meu primeiro trabalho de parto foi de 8 horas e pouquinho, então foi rápido até. Né? Um segundo meu, eu não sei se vai ser mais rápido que isso, provavelmente não, duvido que seja. Mas em geral, o que é mais rápido? É isso, período expulsivo também, até porque você já sabe mais ou menos como é, você acaba se movimentando, adotando medidas para facilitar, tendo menos necessidade de analgesia muitas vezes, então tudo isso facilita. Mas diminui sim o número de horas. Carlinha, vamos para mais 2 e aí a gente encerra, porque já vai dar 8 horas aqui. Você também tem Sim. criança pequena em casa, ó. Última, verdade ou mito que mulher mais magra tem dificuldade para engravidar e depois o bebê tende a ter restrição de crescimento intrauterino? Não, se a pessoa é magra, mas ela tem uma menstruação normal, porque o duro da magreza, assim, se a pessoa não tá menstruando, se ela faz uma dieta muito restritiva, se ela faz um exercício muito intenso. Agora, se ela tem menstruação normal, ovula, não tem nenhum problema de saúde, não tem doença, e assim, a princípio a gente não tá esperando. Óbvio que ela pode ter infertilidade de outras causas, sim, mas não tem por que pensar que ela não vai engravidar, a não ser que ela tenha, sei lá, tem doença celíaca e tá em franca atividade, né, que não vai engravidar, aí sim. Mas se não, pessoa saudável, a princípio pode engravidar. Pode ter restrição de crescimento? Talvez não restrição de crescimento, mas o bebê talvez seja daqueles menorzinhos, né, até como ele carrega uma parte genética da mãe, pode ser que seja aqueles bebês que puxam mais pro pequeno, mas não o pequeno doente, o pequeno geneticamente normal, o pequeno constitucional. Então, às vezes aquele bebê percentil 15, 10 até, mas que tem tudo o resto normal. Então a gente geralmente não se preocupa, a gente leva muito em consideração a genética do pai e da mãe e até o peso de nascimento deles para descartar essas coisas. Então, realmente, talvez não seja um bebê gigante, mas não quer dizer que também que ele vai ter problema. Sim, com certeza. Vamos para a última aqui, ó. Minha mãe e eu nascemos de cesárea. É verdade que eu não vou conseguir ter um parto normal? Não, não é. Até porque tem que ver qual foi a indicação dessas cesáreas, né? É aquilo que eu falei do começo aí, não sei se vocês viram. Mas às vezes é aquela brincadeira que eu faço também. Às vezes te operaram a sua mãe e você aí, sua avó, antes de você nascer, né? Poderia ser que poderia evoluir. Ainda mais num lugar, né, que a gente mora aqui no Brasil, que a taxa de cesárea é altíssima, na maioria das vezes sem necessidade. Então, não quer dizer que você não vai conseguir. E mesmo você, mas eu tive uma primeira cesárea por DCP, igual eu falei, por indicação, realmente não nasceu. Não tem como você fazer essa previsão de que vai acontecer de novo. Pelo contrário, assim, a chance de nascer continua sendo de 80 e poucos por cento de parto normal. Gente, a gente tem que lembrar que, assim, a taxa de cesárea no Brasil é altíssima. A gente deveria ter ali no máximo 10%, né, Carlinha? 10% de cesárea com indicação real. E a gente tem 60%, 70%, 80% em alguns hospitais de cesariana. Então, a grandíssima maioria das cesarianas são indicações erradas ou opção da mãe, né? Que existe essa possibilidade aí. Mas tem que entender isso, né? Sim. Obrigadão, viu, Carla? Foi ótimo. Nada, eu que agradeço. Beijo. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite.